No fim da tarde, a Prefeitura de São Paulo deu uma entrevista coletiva para falar sobre esse desabamento desse prédio. A Denise Barbosa acompanhou tudo. Denise, o que o prefeito Bruno Covas disse? Boa noite para você. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. O prefeito começou a entrevista coletiva dando um balanço sobre o número de pessoas que estavam no prédio que desabou. Segundo ele, foram cadastradas 118 famílias, no total de 320 pessoas. Foram oferecidas a essas pessoas 107 centrais de atendimento, de acolhimento, onde elas pudessem dormir, se alimentar, mas as pessoas não quiseram ir para essas centrais, elas preferiram ficar ali no Largo Paissandu, que é uma praça que tem ali, ficaram acampadas ali em frente ao prédio que desabou. Segundo a Prefeitura, elas vão ter assistência mesmo estando ali na praça. Ao relento, elas vão ter uma assistência de alimentação, vão ter uma assistência também de água e, se quiserem depois se deslocar para os centros, serão recebidas. A Prefeitura também se comprometeu a enviar o mais rápido possível para o governo estadual o dado ou os dados dessas pessoas para que elas possam começar a receber o aluguel social. Que esse aluguel o auxílio aluguel, perdão, ele é de R$ 1.200 no primeiro mês e R$ 400 nos outros meses até completar um ano. Eu conversei mais cedo com um especialista, ele disse que aqui no centro de São Paulo qualquer lugar pequeno e um cortiço custa R$ 800, mas o que a Prefeitura argumenta é que esse é apenas um auxílio. A gente lembra também que teve uma testemunha que conversou, uma moradora desse prédio que caiu, conversou mais cedo com a repórter Adriana Perrone, que disse que pagava R$ 400 ali de taxa para uma espécie de coordenador do prédio. A Prefeitura disse que hoje são 70 prédios públicos e privados ocupados na cidade, aproximadamente 4.000 famílias. O núcleo de mediação de conflitos, que existe desde 2017, monitora 206 ocupações em toda a cidade, com cerca de 46.000 famílias. Aí inclui muitos terrenos, né, onde elas montam as barracas. No centro são 53, no centro da cidade, onde nós estamos, são 53 ocupações com 3.500 famílias. 5 prédios estão interditados no entorno. Esse que você mostrou na ilustração, Maria, esse fininho em azul está interditado, a Igreja Luterana está interditada e outros 3 prédios comerciais. Agora à noite a Prefeitura vai divulgar o nome das ruas que vão ficar também interditadas no entorno e o desvio para os ônibus. Lembrando que a gente está no centro da cidade, uma área que passam muitos ônibus. Vamos ouvir o que o prefeito disse, porque ele falou o seguinte, que desde 2017 tinha uma tratativa, uma tentativa de acordo com essas famílias para retirada pacífica e não através de uma medida judicial. Eles estavam tentando retirar pacificamente essas famílias, a Prefeitura teve várias reuniões com eles. Vamos ouvir o que Bruno Covas falou. Seria muito cômodo para a Prefeitura, no ano passado, dizer não quero receber isso enquanto você tiver com esta invasão. Não, a gente queria assumir esta responsabilidade. A partir do momento que a Procuradoria-Geral do município verificou que com aquele documento a Prefeitura não poderia ingressar com uma ação, nós começamos uma ação conjunta, uma ação na Justiça, nós começamos um procedimento conjunto, Prefeitura e Governo Federal, de notificação das famílias, e aí que vem essas reuniões, que eu mencionei, só 6 neste ano, o cadastro dessas famílias, ou seja, a Prefeitura, e pelo menos esta gestão, não tem se furtado a sua responsabilidade e vem buscando, desde o ano passado, resolver a questão deste prédio específico, mas também dos outros 70 prédios que nós temos invadidos na cidade. O que o prefeito se refere é que o prédio da União, esse prédio que desabou, estava cedido à Prefeitura. Então, seria uma responsabilidade compartilhada entre a Prefeitura da capital paulista e do governo federal, que era o dono do prédio. Também foi comentado aqui na reunião, Maria, isso que vocês estavam falando agora mais cedo, sobre o Ministério Público, que disse que recebeu um laudo da Defesa Civil dizendo que não seria, e arquivou o inquérito, né, que
verificava riscos nesse prédio, foi arquivado há 45 dias pelo Ministério Público e o Ministério Público alegou hoje que fez isso porque recebeu um laudo dizendo que não seria necessária a interdição. O prefeito disse que pediu esse laudo, que é na mesa dele amanhã, para poder verificar o que realmente se passou. Eu conversei também mais cedo, na entrevista coletiva estava o prefeito e diversos secretários, e eu conversei também mais cedo ao vivo com o Fernando Chucri, que é secretário de Habitação. Como nós dissemos, e o prefeito também falou na entrevista que acabamos de exibir, são 70 prédios ocupados na cidade de São Paulo e foram cobrados, eu cobrei, outros jornalistas também, o que vai ser feito nesses outros prédios para que essa tragédia não se repita. E o Fernando Chucri respondeu, vamos ouvir. O que nós vamos fazer agora é iniciar uma vistoria nesses edifícios através da Defesa Civil, lembrando que são muitos edifícios particulares, são edifícios públicos e particulares, a maior parte deles ocupados. A gente está falando exclusivamente nesse número, em edifícios ocupados no município de São Paulo. E ali nós vamos discutir com os movimentos, inclusive medidas necessárias para se evitar que aconteça o que aconteceu agora. Provavelmente o incêndio foi agravado por questões com relação a material combustível, acúmulo de papelão. Ali tinha também um número muito grande de catadores da região central. Então, para evitar esse tipo de situação que implique em aumento dos riscos para essas famílias que residem nesses edifícios até um atendimento definitivo, até uma proposta definitiva de atendimento para esses moradores. E o Ministério do Planejamento enviou uma nota dizendo que esse prédio que desabou, apesar de ser da União, como a gente já vem falando, de ser um prédio federal, foi cedido à Prefeitura no ano passado. Vitor Bonhadjian, virou aquela batata quente, aquele comigo não tá com você, não tá comigo. A gente viu o prefeito dizendo primeiro que não podia fazer nada, o prédio era da União, que estava fazendo tratativas com o governo federal para conseguir ver se ficava com o prédio, para pedir uma futura reintegração de posse. Por outro lado, agora vem o governo federal e divide a responsabilidade com a prefeitura, Vitor? Pois é, Maria, o fato é que o prédio é de propriedade da União, estava entre os prédios, os edifícios e imóveis cadastrados na Secretaria de Patrimônio da União, que é submetido, vinculado ao Ministério do Planejamento. E o próprio Ministério do Planejamento, através dessa secretaria, diz que não havia perspectiva de venda, de desalienação desse imóvel entre os ativos da União, mas admite também que havia um processo de cessão, ou seja, esse imóvel estava sendo cedido à prefeitura, que tinha o interesse de usar como um instrumento público, né, uma atividade pública na Secretaria de Educação Municipal. O problema é que o imóvel estava ocupado por essas pessoas e aí o processo de reintegração era de responsabilidade dos dois entes, do município e da União, por meio da Secretaria de Patrimônio da União. E essa nota que foi divulgada, Maria, conta até que houve um início de cadastramento desses moradores, uma espécie de censo dessas pessoas que ocupavam esse edifício no começo do ano. A gente acompanhou aí os detalhes desse censo, que identificou cerca de 400 pessoas ou 150 famílias habitando o edifício que foi alvo desse incêndio na madrugada desta terça-feira. Portanto, o Estado, a União está, sim, admitindo que tem um envolvimento e uma responsabilidade com esse imóvel e dizendo que essa questão é compartilhada com o município. Assim como o presidente Temer, que fez a visita ao local desse incêndio, hoje no final da manhã, também divulgou nota dizendo que está disposto aí a distribuir aí as atribuições da União para ajudar justamente nesse momento que a Prefeitura precisa atender as populações, as pessoas que foram atingidas por esse incêndio. O presidente Temer, nessa nota, informa que já entrou em contato com o Ministério da Integração Nacional e a Defesa Civil Nacional está à disposição para esse atendimento nesse momento das vítimas e da região que foi atingida no centro de São Paulo. Portanto, essa é a forma que a União está reagindo ao incidente ocorrido na madrugada dessa terça-feira.